Fala, mestres, tudo bem? Está no ar mais um Pod Exponencial, podcast que tem como intuito fazer parte positivamente da sua software house. E hoje a gente está aqui com a Rafa. Tudo bem, Oi, Rafa? Peixe, tudo bem? Tudo jóia. Tudo na paz. Isso aí. Rafa, você, né, como especialista aqui e recebe vários clientes fazendo, né, um onboard desses clientes, o que você tem ali de que você acha que é mais importante nesse primeiro contato com o cliente? Olha, Lucas, eu acho que nesse primeiro contato com o cliente a gente tem que sempre buscar passar confiança, né? Ele perceber que a gente domina aquilo que a gente está falando, até mesmo para ele se sentir seguro com o que a gente está fazendo com ele, né? Porque não adianta a gente chegar, às vezes, numa reunião, e apresentar um monte de slide, não falar nada com nada, e no final o cliente sai cheio de dúvidas, e aí, né, vem aquele retrabalho da gente estar se reunindo de novo para falar sobre o mesmo assunto que a gente já debateu, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente passar a confiança para o cliente, falar sobre o que a gente realmente entende é primordial nesse primeiro contato com ele, entendeu? Justamente para ele sentir, que a gente domina aquilo que a gente está falando, né. Entendi, tem que ter uma autoridade ali, né, tá Isso. entendendo as dores do cliente e tudo, né. E Exatamente. assim, por que isso seria um ponto crítico também com o cliente ali? Você Olha, tá tendo esse entendimento legal dele. é bom, Lucas, é porque, assim, grande parte, né, das retenções, de cancelamento de contrato, de busca por suporte, surge justamente daquilo que eu falei anteriormente, da gente não passar, às vezes, confiança para o cliente, né. Então, quando o cliente ele se sente seguro, não tem por que ele querer cancelar um contrato do nada, ou, né, ai, pedir ajuda do suporte, tudo isso nasce justamente quando a gente não passa essa confiança para ele, né. Se ele se sente seguro desde aquele primeiro momento, ele não vai ter por que procurar um suporte para pedir uma ajuda sobre um problema que ele teve, ele vai procurar o líder que está falando com ele, a pessoa que fez aquele onboard com ele, que já passou essa confiança para ele desde o primeiro momento, entendeu. Então esse é um grande problema que acontece na maioria das software houses, né. Ali naquele primeiro momento do onboard, a gente não passar a confiança e aí o cliente ficar perdido, confuso com algumas coisas que a gente falou, entende? Uhum, sim. Nesse contexto ali eu vejo que é muito importante então você ter aquele briefing, né, a reunião inicial, você captar tudo que o cliente Isso passar para aí, você, né, isso aí, captar todos esses pontos para você não deixar nenhuma aresta. isso Que é aí. para não ter retrabalho, né, seria isso? E acho que antes mesmo de você fazer o seu onboard, você estudar, né, por exemplo, um cliente chega aqui pra gente e a gente já sabe pelo no mínimo o nome da empresa dele, né, então você tem todas as ferramentas para você buscar um pouco mais sobre aquele cliente, entender sobre o produto dele, a história dele, porque quando você chega no onboard e você, não sabe nem qual é o nicho que o cliente trabalha, poxa, ali ele já sente que ele chegou ele não se sente nem o mínimo especial, vamos dizer assim, né. Porque, poxa, você vai para uma reunião e a pessoa tá ali só lendo um slide, lê uma frase pronta, e não sabe nem do que não dá um espaço para o cliente falar sobre o produto dele, ou você não domina, conhece o mínimo dele, isso daí atrapalha muito, entendeu. Então, causa retrabalho, porque, por exemplo, você entra numa reunião com um cliente que o RP dele é voltado para varejo em geral, vamos botar assim. E ali naquele primeiro momento, no onboard, você sequer buscou saber sobre o que ele trabalha. Daqui a pouco, no briefing, você vai ter que marcar, né, não no briefing, mas quando você for fazer a reunião de briefing, por exemplo, você vai ter que perguntar exatamente tudo a ele, sendo que você já poderia chegar ali com meio caminho andado, sabe. Ah, seu software é para varejo, então eu Uhum. sei que ali você vai ter integração TEF, tem controle de histórico, é o básico, entendeu. Na minha visão, isso é o básico para você poder passar mesmo essa segurança com o cliente e evitar esse retrabalho todo, né. Ah, perfeito. Você gostaria de pontuar algumas situações, o que que é muito importante nessa primeira reunião e o que que não se pode fazer também? Bom, Lucas, eu acho que nesse primeiro momento, né, é muito importante você trazer clareza, interesse e preparo, como eu estava dizendo. Assim, você chegar numa reunião já conhecendo pelo menos o mínimo do produto do cliente, é primordial. Não adianta você chegar lá cheio de slides, uma apresentação bonita e só você falar e o cliente não poder falar nada, entendeu? Então você tem que estar interessado em ouvir aquilo que ele tem para falar, você tem que ter clareza naquilo que você vai apresentar, entendeu? Então, assim, eu acho que esses fatores, eles são essenciais nesse contexto para a gente poder ter um bom onboard, ter um briefing bem estruturado daquele cliente, você conhecer o produto dele, sabe? Uhum, perfeito.
É importante, né, porque você imagina, chega numa reunião, você nem conhece nem o produto, o que que ele vai pensar? "Poxa, ele nem conhece o meu software, né, Exato, o ERP, ou seja, né, exato. com que eu trabalho, como que eu vou prosseguir com isso, né?" Então, não teve nem um trabalho, né, de fazer uma pesquisa inicial sobre mim e tudo, né. É, Acho que isso aí não fica legal. A gente não se sente muito bem, até com a gente também, quando alguém vai falar com a gente se sente muito mais, próximo quando alguém fala: "Poxa, Rafa, eu te conheço daqui, você trabalha com design, você é especialista nisso aqui, então sim, sim. você, opa, a pessoa ela teve um trabalho de me pesquisar por mim, de É, procurar saber quem eu sou, né, o que que eu faço, então exatamente. olha ele com outros olhos também, né. É, eu acho que isso é o mínimo, entendeu? Como é que você vai chegar numa reunião, por exemplo, ai, isso daí eu acho que, mostra uma falta de preparo não só de quem está, conduzindo, né, a reunião, a pessoa que está ali fazendo o onboard, o briefing, mas uma falta de preparo no geral, porque às vezes você pode estar lá, sua agenda, hoje eu tenho 4 reuniões, você só vê que é uma reunião de onboard, vamos dizer assim, mas você não procurou saber o mínimo, né, que é o nome da empresa, sobre o que aquele cliente faz, né, com que nicho que ele trabalha, de vezes você chegar numa reunião, é um RP para varejo, para supermercado, e aí você está falando de outra coisa que não tem nada a ver, só demonstra a sua falta de preparo, entendeu? Então você ter um mínimo de conhecimento, sobre o produto do cliente já faz muita diferença nesse primeiro contato, porque o cliente sente que você, poxa, você foi ali para a reunião não só para apresentar um slide, para falar uma frase bonita, ou só para você falar e o cliente se sentir sufocado e não conseguir falar nada, entendeu? Esse tipo de contato tem que ser uma via de mão dupla, não é só você falar, você tem que escutar também. Eu acho que mais escutar do que você falar, né? Naquele momento ali você tem que ouvir exatamente as dores do cliente, as funcionalidades do sistema dele, o que ele tiver para falar, eu acho que é o essencial nesse para fechar mesmo, para selar esse contrato, vamos dizer assim, né. Sim, entendi. Então é também saber falar e também saber ouvir, né, não deixar ali muitas vezes o cliente quer falar também, que a gente sabe quando é um produto, o cliente muitas vezes ele quer falar sobre o produto dele também pra gente conhecer, então a gente tem que ser receptivo, né, também. Tem que buscar, né, como você falou, mas também, esperar que ele mostre mais, porque quem é a melhor pessoa para mostrar o produto dele é ele mesmo É, também. ninguém melhor, né. É verdade. E nisso aí teria alguns erros comuns também que as software houses, né, ela pode ter também com isso, de não conversar com o cliente, você listaria mais alguns erros comuns nisso também? Eu acho que é mais ou menos o que eu citei, você chegar numa reunião e você não conhecer o cliente, você chegar numa reunião e só apresentar os slides e ali o cliente não dar espaço para o cliente falar, sabe, é um erro muito grande. Aquele primeiro momento ali é justamente para você ouvir, entendeu? Então, assim, você chegar numa reunião né, só apresentar o basicão, ou então, por exemplo, uma coisa que frustra muito o nosso cliente é você chegar para a reunião totalmente despreparado no sentido de estrutura, né. Eu vou para uma reunião e ali na reunião eu vou levar um slide, mas poxa, eu tenho que chegar ali com o slide preparado, não você no meio da reunião e ficar: "Não, espera aí rapidinho que eu vou abrir um negócio aqui para você ver", ou "Espera aí só um instantinho que eu vou confirmar essa informação aqui", isso daí não passa a segurança que o cliente precisa, entendeu. Ali você já perdeu, já perde sua confiança ali, sabe, porque demonstra mesmo que você não chegou preparado para aquilo. Se você não está preparado nem para mostrar um slide para o cara, como é que você vai trabalhar o projeto dele, entende? Perfeito, porque tudo é tempo, né. Você imagina, você tá ali com o cliente e você tem o seu tempo também, você poderia estar fazendo tem outras atividades para fazer, então, né, nesse período ali você tá deixando de fazer algumas atividades, porque também tem uma atividade que é muito importante, que é o que tá com o cliente, e o cliente também ele tem outras atividades para fazer, Com mas ele certeza. tá na sua atividade naquele momento ali de reunião, né, e tudo, porque ele vê importância no serviço, então Exato, ele exato. espera no mínimo também uma reciprocidade, né, de preocupação e tudo, né, para poder, digamos assim, valer a pena o tempo dele, né. Você vai falar: "Poxa, Exatamente. então não tá valendo meu tempo", E o né. nosso, né, E o nosso porque também. a gente tá ali, eh gastando o nosso tempo, não vou dizer gastando, né, vamos dizer investindo o nosso tempo, e o cliente mais ainda, né, porque ele tá ali, ele tá investindo o tempo dele, ele tá investindo o dinheiro dele, o sonho dele naquilo que a gente faz, entendeu. Então, assim, a gente tem que, valorizar o tempo do cliente e o nosso também. E volto a dizer aquilo sobre o retrabalho, se naquela primeira conversa ali você consegue extrair todas as informações possíveis dele,
o nível de assertividade é muito grande, né. Evita que você aumente esse número de retrabalho, de estar marcando reunião, "Poxa, ai, esqueci de perguntar aquilo para o meu cliente", aí vou ter que marcar uma outra reunião, ou então às vezes a gente vai e pergunta por WhatsApp, que é uma situação muito chata, né. Você chegar para o cliente: "Poxa, eu esqueci de te perguntar qual elemento vocês gostam que eu use no criativo", entendeu? É o tipo de coisa que você tem que estar na ponta da língua, o briefing tem que estar na ponta da língua, tudo tem que estar certinho para você evitar esse tipo de erro. Sim, sim. O brief você tira um raio-x, né, da empresa, então você tem que ter tudo ali, porque você imagina sair depois, como você falou, né, mandar mensagem no WhatsApp, logo depois que acabou a reunião, né, é complicado. E também, é você também poder ali extrair tudo, porque você imagina, depois ter uma outra reunião porque eu esqueci ou será que eu não perguntei isso aqui? Ou você não percebeu e o cliente falou, mas você não estava atento na reunião. Aí você não anota ali, mas poxa, eu já falei com ela sobre isso na reunião, então não fica legal, né? E aí a gente volta naquilo que eu falei, sobre o cliente ficar confuso, ele não sentir confiança, não se sentir seguro, entendeu? Porque, poxa, toda hora você vai ter que perguntar. Mostra que você nem prestou atenção naquilo que ele falou. Às vezes está uma informação que você realmente já pode acontecer, né, de ter você ficar com dúvida de uma informação que você não perguntou anteriormente, mas às vezes você pode ter feito a reunião sem preparo nenhum, e às vezes você perguntou para o cliente respondeu, mas você nem percebeu, Isso. entendeu. Então mostra ali, que você não prestou atenção naquilo que ele falou, mostra falta de interesse pelo produto dele, pelo negócio dele, entendeu. Uhum. Nesse ponto, assim, que a gente estava até falando, né, ele percebe, Sim, ele vai perceber se a gente está desorganizado ou não, porque muitas vezes o cliente ele chega já com hype, assim, sim, sim. né, qualquer cliente, quando você, vende um produto para ele, ele espera, né, ou seja, o que o time comercial ofereceu a ele também, Exatamente. né, e na hora de materializar, né, esse serviço, ele tem ali uma quebra de expectativa, isso é muito ruim. É, po Então por acho que é isso muito que tem que estar importante, né. todo mundo alinhado, né, time comercial, time de marketing, o que for dentro da sua empresa, todo mundo tem que estar alinhado, justamente para não quebrar esse encantamento, né, que o cliente teve. Poxa, ele olhou o seu produto lá, viu: "Nossa, essa empresa prometeu 500 coisas", e aí você chega na hora, não cumprir 10% daquilo, Isso. o básico, né, então Sim. Ô Rafa, mas assim, a gente continuando nessa questão, o que você colocaria ali como, que gera valor real para o cliente? O que que ele enxerga ali nesse primeiro contato, assim, que a gente tá falando muito do que não fazer, né, mas o que fazer ali também, mas a gente falou um pouco também do que fazer e tudo, né, mas o que você acha, assim, que é um ponto que não pode faltar, que ele vai olhar: "Poxa, realmente aqui, ó, realmente o que me venderam tá sendo entregue, estão me passando isso, tô uhum. entusiasmado", ou seja, ele já entrou com hype, ele continuou com hype, ele continua empolgado, né, Sim, com sim. o processo. Com a expectativa alta, né, digamos assim. Uhum. Bom, eu acho que o essencial de tudo é você ter uma escuta boa, uma postura boa, você manter um ritmo bom, né, nessa conversa, porque vamos lá, vamos falar sobre a escuta. Você está ali preparado para ouvir tudo que o cliente falar, né, como a gente já disse anteriormente. Sim. Você, mesmo que você conheça o básico daquele cliente ali, você tem que estar preparado para você escutar aquilo ali. Então, quando você demonstra que você realmente está escutando o cliente, não só falando, ali você já gera um valor para ele. Ele olha: "Poxa, esse cara tá me ouvindo de verdade, ele tá prestando atenção no que eu tô falando", né. Em relação à postura, você demonstrar ali que, né, você tem confiança, autoridade sobre aquilo que você tá não só falando, mas o que você tá aprendendo também, né, você interagir com seu cliente, fazer as perguntas corretas, você ter uma postura consultiva também, né, você demonstrar que tá ali, pra realmente escutar ele, não só falar, isso faz muita diferença. Também, manter um ritmo seguro da conversa, né, não sentir que para o cliente não sentir que ele está sendo apressado, né, você está ali com toda a paciência do mundo, você ouvindo, então isso realmente traz valor para aquele cliente, né. Tem reunião que às vezes a pessoa entra e já quer sair apresentando tudo, "Vou apresentar tudo aqui de uma vez, vou fazer rapidinho porque eu preciso desse tempo aqui", não, você tem que ir para a reunião com calma. Sim. "Espera aí, eu separei o meu", justamente aquilo que a gente estava falando sobre o tempo, né, o cliente separou o tempo dele para a gente estar escutando ele, né, então você também tem que separar ali o seu tempo exclusivamente para isso, Sim. né. Isso faz o cliente se sentir próximo da gente, faz a gente realmente, fidelizar a confiança que ele precisa ter naquilo que a gente está apresentando para ele, né. Uhum. Então, assim, eu acho que você ter uma boa escuta, você ter
uma postura, todo um preparo, tudo isso já agrega valor para o cliente antes mesmo dele, às vezes, consumir o produto que você tem para oferecer, né. Se você chega e conversa com o cliente com todos esses 3 pontos que eu falei, de postura, ter uma escuta e tudo mais, ali você já no meu ponto de vista, ali você já ganhou o cliente um ponto muito positivo, sabe. Uhum. E isso aí você acha que impacta, assim, nesse ponto de, dele ser bem recebido, né, Sim, e sendo bem feito, né. Você mostrou o processo de como ele é ser bem feito, sim, sim. né, mas como que você vê também o time comercial? O que que o time comercial poderia fazer também para esse processo ali de expectativa, né, tudo sendo alinhado junto com todos os outros setores da empresa? O que que você acha que o time comercial também deveria comunicar ou fazer ou estar em sintonia também? Bom, Lucas, eu acho que quando você, define um roteiro padrão, né, com perguntas estratégicas, quando você treina o seu time para apresentar aquele produto ali, tudo isso já faz, na minha visão, né, automaticamente você integra, né, todos os outros setores de dentro da sua empresa. Se ali naquele primeiro momento no comercial ele já teve uma boa recepção, quando ele passa para o onboard ele já se sente um pouco mais relaxado, mais seguro. Uhum. O que não pode é a gente quebrar essa expectativa no onboard, né. Então, como você falou, todo mundo tem que estar ali, trazer treinamentos, né, não só para o time comercial, mas às vezes para os líderes, para quem está ali na ponta, né, fazendo aquele onboard com o cliente. Você fazer um treinamento com esse pessoal para ter a mesma manter, né, a mesma recepção que ele teve ali no time comercial, seguir em todas as outras etapas, isso gera confiança no cliente, né. Uhum. Então, assim, todos esses pontos são essenciais para você implementar isso não só no time comercial, né, mas dentro de toda a sua empresa também. Entendi. E, como você mede isso? Para saber se está funcionando, se está bem, ou se não tem nenhum problema ali durante esse fluxo, né, tanto que Uhum, começa lá no comercial e vai para os outros setores, como que você mediria isso? uhum. Validaria, né, esse processo está tudo ok? Olha, eu acho que você pode começar medindo, né, a taxa de conversão, se teve aumento, se diminuiu, né. Isso daí eu acho que serve como um termômetro, né, partindo do comercial, vamos dizer assim. Na verdade, partindo não, vamos dizer assim, não, é exatamente partindo do comercial, né, porque o primeiro contato do cliente é com o time comercial. Então eu acho que, você medir essa taxa de conversão, através do time comercial já você já tem como base se isso realmente está funcionando, além, né, dos feedbacks, se você recebe um feedback positivo, poxa, não tem nada melhor do que você chegar no onboard e ouvir do cliente: "Caramba, eu nunca fui tratado assim. Poxa, é a primeira vez que fazem uma reunião com esse tipo de estrutura para mim, é a primeira vez que eu sou apresentado dessa forma", entendeu. Então, eu acho que tudo isso são coisas que são uma coisa ligada à outra, sabe. Tudo isso você consegue medir se realmente todas essas etapas, né, que a gente já falou, estão funcionando de fato ou não. Entendi. Mas assim, aí é muito mais pelo feedback, né, aí você vai metrificar ali pelo feedback positivo ou se ele for negativo, Isso né? aí. Mas nesses casos, assim, quando o feedback é negativo, se ele ao invés de você falou que ficou encantado, né, com toda a organização, todo o processo, e nesses processos negativos? Aí, tem que recalcular toda a rota, né. Uhum. Eu acho que parte muito daquilo que a gente falou sobre você manter o treinamento, você manter a sua equipe alinhada, todo mundo ali, né, seguindo. E isso eu acho que deve ser uma coisa feita recorrente, né, você tá sempre atualizando sua equipe sobre o que deve ser falado, até mesmo porque nenhum cliente é igual ao outro, né. Então, às vezes você chega com uma estratégia para um cliente que pode estar funcionando perfeitamente até o momento, mas você também não pode ter essa sensação de que não está funcionando, porque um cliente não se sentiu acolhido, nem coisa desse tipo, sabe. Eu acho que ali você tem que observar caso a caso, por exemplo: "Poxa, com esse cliente aqui não funcionou, vamos rever aqui a reunião, vamos ver o que que aconteceu, como que ele foi recebido, que mensagem foi mandada, ah, se essa pergunta funcionou para ele, se essa pergunta foi estratégica para ele, não foi", entendeu. Então eu acho que quando você recebe um feedback negativo, você tem que dar um passo para trás, você sentar, olhar com calma, analisar todo aquele processo ali, ver onde que foi aquele erro e você tentar, capturar de volta aquele cliente, né, capturar de volta a confiança que você deveria ter passado para ele naquele primeiro momento, né. Por mais que às vezes possa parecer um pouco difícil,
às vezes numa conversa, ou você trazendo uma pessoa por exemplo, né, aqui a gente tem o pessoal do marketing, tem o pessoal do tráfego, e às vezes o cliente está ali insatisfeito com uma demanda de lead que chegou para ele: "Não, esse lead aqui não está qualificado, esse tá". Então você tem que voltar ali, chegar ali no tráfego: "Galera, vamos ver o que está acontecendo aqui", às vezes uma estratégia que montou. Então eu acho que toda essa integração dos times, né, funcionam bem para você reverter esse feedback negativo que você teve, né. Eu acho que tem que ter uma união de toda a equipe para fazer essa reversão do feedback, né. Aquela sinergia positiva, né? É, isso Mas aí, não tá alinhado, né? isso aí. Então, pessoal, eu vou deixar um recadinho para vocês agora também. Empresário de software house. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a Imersão Software House 10X, o único evento 100% focado em empresários de software. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Então, Rafa, nesse ponto, né, que você tocou é muito interessante, porque assim, nem sempre um feedback é negativo. É lógico, é importante a gente dar um passo atrás, a gente avaliar, né, Sim, ver o que que aconteceu, se foi alguma palavra ou alguma situação ali, né, que não ficou legal com o cliente, né, mas muitas vezes pode ser particular do cliente, sim, né, pode ser às vezes uma falta de entendimento, né, alguma coisa que não ficou tão clara que gerou esse feedback negativo. Né. sim. Então nem não é por isso que o processo está errado, né, às Exatamente. vezes o processo está ok, validado por outros clientes também, lógico, né, se for vários clientes dando feedback negativo, tô: "Opa, espera aí, É, não, é sim. um sinal vermelho", né. Se é um cliente, abre uma luz amarela, beleza, vou avaliar o que que houve, Uhum. o que entendeu melhor, às vezes foi algum processo, alguma palavra, né, alguma coisa ali pontuada que não ficou legal, que ele deu esse feedback negativo. Exatamente. Sendo isso ali, então, assim, continua-se o processo e você atenua o problema que ocorreu com aquele cliente, né, aí a importância do CS, né, a importância Sim, de sim. todo o time estar com sinergia para poder, né, a CS ali junto do cliente agora, poder estar, conseguindo esclarecer e também atenuar alguma ocorrência ali que não ficou legal, né. Exatamente. É, e quando você tem um onboard bem feito, né, você evita, fricção, né, com o cliente, evita aquele tipo de atrito. Além disso, quando você tem, essa boa recepção com o seu cliente, a probabilidade dele te indicar para outros clientes é muito grande. Você não vai indicar, por exemplo, vamos citar fazer uma analogia aqui, né. Você chega numa loja de sapato. E aí você tá olhando aquele sapato e estão todos os vendedores lá de braço cruzado, não tá nem aí pra você. "Ah, se precisar de qualquer coisa eu tô aqui". Poxa, sinceramente, eu nunca mais volto naquela loja. Não precisa você também, né, ficar em cima do cliente, na carcunda aqui do cliente, esperando: "Ah, não, e aí, qual vai ser?". Não, você tem que chegar estrategicamente naquele cliente ali, ver o que ele precisa, você receber ele bem, entendeu? Então, se daquele primeiro momento ali você não teve uma boa recepção, a probabilidade dele te indicar para outro é muito baixa. Além, né, é aquela história, não existe venda melhor do que o boca a boca, né. Então a mesma boca que te fala bem, pode falar mal de você. Então, assim, se você não tem aquela boa recepção com ele, a chance dele falar mal de você, dele não te indicar é muito grande, né. Então, você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, né. Você tem que buscar sempre que o cliente fale bem de você, né, não é chegar e falar: "Ai, poxa, não, fui lá naquela empresa lá, caramba, os caras, ó,
muito fraco, não faz perguntas, não dá espaço para a gente falar, só fala, 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 não apresenta nada interessante, ou fala mais do mesmo, aquele monte de coisa que o cliente já ouviu de outras empresas, de outras pessoas, né. Uhum. Ou seja, ele quer uma resolução para o problema dele, né, assim, que Exatamente, for oferecida uma solução, né, e tudo, então ele quer resolver. exatamente. É que você falou até ali do boca a boca, é muito importante o boca a boca, né, com que você até a gente chama assim, o lead já vem pronto, né, Isso aí. mas também é muito importante toda software house, empresa, ela buscar o lead também, levantar a mão para buscar esse lead, Acho que isso porque no boca a boca você fica muito regional, né, exatamente, eu acho então que isso você serve expande tanto. para as empresas em geral, não só para as software houses, né. Isso. Eu acho que isso é um pilar importante para qualquer tipo de negócio, como eu citei aqui o exemplo de uma loja de sapato, né, você Sim. chega lá e a pessoa não te dá atenção, "Poxa, não, tem esse não tem não, vou ver lá no estoque", aí ou vai lá no estoque e vê e você não traz uma outra opção para o cliente, né, tipo assim: olha, fui lá, não tem esse sapato aqui 37, e você chega de mão vazia? Poxa, não. É. Você tem que trazer uma opção para o seu cliente, né. Isso. "Olha, não, esse produto aqui não tá cabendo em você, mas a gente pode conversar sobre esse aqui? Uhum. Vamos tentar encontrar um meio termo aqui que seja bom para os 2", entendeu. Isso. Então você não é deixar muito a desejar nesse ponto, né. Você trazer nesse ponto ali, trazer uma solução pra ele, né, também: "Poxa, eu não tenho, mas eu tenho isso aqui que parece". Então muitas Exatamente. vezes pode ser interessante pra ele: "Poxa, eu gostei disso aqui". Às Entendeu? vezes a opção que você traz, É. muitas das vezes é até melhor do que aquilo que ele estava procurando, né. Então, é aquilo, o não você já tem, né. Uhum. Vamos dizer assim que o feedback negativo, você já tem, mas você tem que correr atrás do positivo, né. Então você tem que fazer por onde para ter sempre um feedback positivo, você escutar do cliente aquilo que eu falei antes: "Poxa, eu nunca fui tratado dessa forma, ninguém nunca me recebeu desse jeito", né. Sim, sim. E isso aí reflete, né, a gente tá falando até no meio ali, a gente falou né, do lead quando já vem pronto, né, que é uma indicação, e do lead ali de uma campanha, que é muito importante hoje pra você Exato. expandir mais ali, né. Isso aí vale até porque, por exemplo, alguém que teve ali um feedback, no caso nesse forma presencial, né, que Uhum. foi um lead ali que indicou, muitas vezes ele pode estar numa página aí e Sim. agradecer, falar bem. Então, para alguém que você está fazendo uma venda online, é muito importante esse feedback também, porque, ou seja, opa, uma pessoa ali, independente do meio, né, que ela veio, é bom sempre você tratar ela todo Exatamente. ter sempre o mesmo processo bem estruturado, né, para você ter essa avaliação, que Sim, hoje em dia todo mundo usa internet, exato. todo mundo está no celular, né, então uma forma muito grande de te avaliarem também não é só o boca a boca, Sim, sim, é com pelo certeza. celular, pelas mídias sociais, pelas suas redes, né, é pelo Sim, um ranking ali que tem esse dependendo da ferramenta que você use também, então, exatamente. aí eles vão te procurar, né, muitas Sim. vezes, é importante ter aqueles feedbacks positivos, né. É. E muitos clientes, às vezes, eles já vêm de um outro lugar, já com uma dor, já com uma decepção, entendeu. Então, poxa, às vezes ele quer chegar num lugar que ele só seja bem tratado, seja bem recebido, Uhum. entendeu. Às vezes ele estava num lugar que até tinha um produto bacana, mas a forma que ele era tratado não estava legal, então aquilo ali gera essa decepção no cliente, né. Voltando à analogia da loja de sapato, se eu entro numa loja e não tem, eu não sou recebido daquele jeito que eu precisava, né, poxa, e às vezes eu tô indo para um casamento e eu preciso ir com um sapato, seja daquela cor, e a pessoa nem se dá o trabalho, eu vou procurar em outro lugar, entendeu. Uhum. Então, você não foi bem recebido aqui, mas e se o outro lugar te tratar melhor? Aí quem sai perdendo é você, não é o cliente, porque no outro lugar ele vai conseguir o produto que ele estava procurando, aquilo que ele estava precisando, enquanto você ficou lá a ver navios, né, perdeu aquele cliente de bobeira. Sim, é porque assim, tudo é resolver o problema. Você chegou com um problema, eu quero que alguém me ajude a resolver esse problema. Exatamente. Então, qual vai ser o caminho para resolver? Se a gente tiver bem estruturado o caminho para resolver o problema, ele vai ficar satisfeito. E no Exatamente. ponto final, aí, depois de resolvendo o problema dele, né, a chance de fidelizar, como você falou, é muito grande. Sim, É muito sim, grande. sem dúvida. Né? Então é muito importante esse ponto. E assim, o que que você deixa ali, até ali, que todos donos de software house precisa saber sobre isso, precisa entender, precisa meio que praticar, aplicar também. Lucas, acho que nesse ponto, a forma que você recebe o seu cliente mostra o grau de maturidade que sua empresa se encontra naquele momento, né.
quando você tem uma equipe bem treinada, uma CS bem treinada, um time comercial bem treinado, todo mundo bem treinado, mostra o nível de maturidade que sua empresa tá, e a gente volta naquele ponto, isso passa confiança para o cliente, né. Você não pode estruturar a sua empresa com uma equipe que não sabe nem do que está sendo falado dentro da sua própria casa, né. Então como é que você vai externar isso para o cliente se você não conhece dentro da sua própria casa, né. Então, Uhum. assim, eu acho que você mostrar o nível de maturidade para o seu cliente, isso traz, muito mais valor para ele e para você também. Então, assim, Lucas, quando o cliente ele já entra bem recebido, ele confia mais em você, ele paga mais pelo seu produto, independente de quanto você cobrar, né, e ele fica por mais tempo com você, né. Não tem por que ele sair do time que tá ganhando, né, o time que tá ganhando não se mexe, então se você tá mandando bem no seu onboard, com o seu time comercial, com suas CS e tudo mais, não tem por que aquele cliente ir embora, né. E se ele já chega num ambiente totalmente desorganizado, todo mundo perdido, ah, né, voltando àquela situação do onboard que está apresentando, não sabe nem o que está falando ou está lendo ali um slide, não vai ter absolutamente nada que vai fazer você segurar aquele cliente ali. Não adianta você oferecer uma oferta, não, eu vou baixar aqui o valor desse produto para você, não, eu vou fazer isso. Não, era uma coisa que você já deveria ter feito. Não é aquele fazer depois que o problema aconteceu, né, você tem que a tal da previsibilidade, né, você tem que fazer antes que o problema aconteça, e não depois que a situação já aconteceu. Então se você mostra que sua equipe, né, sua empresa, ela tá estruturada, tá todo mundo caminhando bem alinhado, não tem por que aquele cliente, querer ir embora, né. Uhum. Então, você até como assim, você, né, como designer, você fica responsável até pela, né, como líder de squad, fica responsável pela toda essa questão de onboard. Só pegando até um pouco de vivência sua mesmo também. Você já pegou situações críticas ali, de dificuldade que você conseguiu converter, reverter? Já, a gente já É? pegou alguns casos assim, como eu falei, né, tem cliente que às vezes chega muito decepcionado com outras empresas, com outras prestadoras de serviço, e vê às vezes na gente uma solução para realmente resolver aquele problema dele, né, então a gente não pode quebrar essa expectativa dele. Hum. Poxa, o cara já tá vindo chateado, "Ai, poxa, eu estava, sei lá, numa agência de marketing que estava trabalhando aqui para o meu produto, mas poxa, não me gerou um lead, só gastei dinheiro fora. Ai, será que com vocês não vai ser dessa mesma forma?" Então, você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, você não pode quebrar essa expectativa do cliente. Às vezes uma expectativa que ele já gerou no comercial, né, você vendeu um produto ali, magnânimo, produto incrível e tudo mais, e aí chega na hora do seu onboard, aquela expectativa é quebrada, sabe. Então você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer com recorrência, né. Entendi. Não, isso é importante, né? O meio ali, porque, ou seja, ter esse onboard inicial que você faz também, né, junto com os outros líderes também, é importante e tá junto da CS, né? Tudo você passa Sim. para CS também, Não, CS tá? é abraço CS é seu braço, é a guardiana também. isso aí. É importante. Então, o mestres também, tá? É muito interessante para, principalmente empresas de software também, ter a CS, a figura da CS, que muitas pessoas às vezes não veem, digamos assim, necessidade. Não Interessante ver enxerga a a CS, importância de uma CS dentro de isso, uma é. empresa, né. Porque muitas vezes até o suporte é tido como um CS, ou às vezes alguém até da implantação, dependendo do escopo da empresa também, né? Ou até de um outro setor também, o Sim. comercial é CS muitas vezes também. Sim, sim, sim. Então, assim, é importante você ter alguém Vai focado botar nisso. tudo em cima do CS, sendo que não é assim. Eu acho que Isso. CS realmente tem que ser, um uma coisa à parte, sabe. Não dá para o CS ser, o suporte e o comercial ao mesmo tempo, porque não fala a mesma linguagem, entendeu. Sim. O CS ele tá ali, como você falou, para ser o guardião daquele cliente, né, Uhum. para cuidar dele, dar a atenção que ele precisa, porque Isso. às vezes o time do né, vamos dizer, a pessoa tá passando por um problema, e aí ela chega, passa para o CS, às vezes esse problema nem chega no suporte, vamos dizer Sim, assim, né, o sim. problema nem chega no suporte, então tem gente que realmente não enxerga a importância de um CS dentro do seu time. Sim, sim, na soft house é muito importante, né? Porque a fonte, né, do CS é você extrair o máximo da tua empresa, né, ali para o cliente. Então, ou seja, muitas vezes o cliente não está ali trafegando sobre todos os pontos ou usufruindo Sim. completamente, né, do produto, né, que for. Então ali a CS tem esse papel de segurar na mão do cliente e falar: "Vamos junto, É isso né, aí. vamos explorar essa parte aqui, vamos fazer junto aqui",
o que tiver errado você fala comigo, que eu vou filtrar aqui para passar pro time, né? Não filtrar de omitir informação, Sim, não, é com certeza. filtrar ali de entender de forma que ele fala, né? É, Para poder passar de forma técnica também ali para os responsáveis, para os setores responsáveis. exatamente. É. CS são nossos braços. Sim, sim, porque muitas vezes, ou seja, vai chegando demanda para outros setores que muitas vezes poderia ser parar ali na CS, ela já resolver já o problema, né? Sim, Ou se realmente precisar escalar, ela escala, mas já vai ali já com um ponto já de exatamente. ignição, já vai com um gatilho, né, para resolver. Ó, tem isso aqui acontecendo, então a gente tem que fazer isso aqui para resolver. Exato. Eu acho que isso a gente pode até voltar um pouco no que eu falei sobre a união da equipe, né? A integração da equipe. Todo mundo está muito bem alinhado. Aqui, por exemplo, né? Eu sou líder de squad. Tem problemas que às vezes nem chega a mim, né? Não é que não chegue a mim, mas foi como eu falei. Tem problemas que às vezes chegam na CS e ela mesma ali consegue resolver, entendeu? Então isso otimiza até o time, o tempo do seu time, né? Às vezes a pessoa tá lá fazendo uma tarefa hiper importante. E não é que o problema do cliente seja um problema bobo, mas às vezes é um problema simples de ser resolvido e, né, às vezes você olha aquele problema e você desespera, e sendo que é uma coisa simples de resolver, que a CS consegue, às vezes, num contato, numa conversa, entender aquilo que o cliente está precisando e ela mesma consegue resolver, né? Exato. Então, pessoal, hoje a gente esteve com a Rafa aqui, nossa especialista, trouxe né, um leque de situações, né, de importância de como tratar o cliente, de como ter esse primeiro contato, seu onboard com o cliente também, de não deixar essa quebra de expectativa acontecer. Você queria deixar alguma mensagem também, no final ali, alguma conclusão final também nesse ponto que, para mim, foi perfeito. Bom, Lucas, o recado que eu deixo aqui não é nem só para os donos de software house, né, mas para todo o time. Vamos buscar entender melhor o cliente. O cliente, às vezes, ele tá ali só querendo ser ouvido, sabe? Ele tá ali não é à toa. Ele tá ali porque ele tem um problema, porque às vezes ele já passou por uma dor, né? Então, é sempre buscar você entregar o seu melhor, né? Você tá ali naquele primeiro momento, passe a confiança que ele precisa, escuta o que ele tem para falar, isso daí vai fazer total diferença ao longo da jornada que ele tiver, né? Ao longo desse caminho que ele tiver com você. Sim, perfeito, então. Pessoal, até a próxima, então.